Vamos direto ao ponto. Já parou para pensar por que algumas pessoas parecem passar a vida inteira orando por uma mudança e nada acontece, enquanto outras, de repente, depois de entender um único princípio, começam a viver como se a promessa já fosse real? É exatamente essa questão que a gente vai desvendar hoje, o grande paradoxo da fé. Olha, segundo Florence Scovel Shinn, que foi uma professora espiritual super influente lá no início do século XX, o grande erro não é ter pouca fé. O problema para ela é que a fé muitas vezes está mal posicionada. Mas o que isso quer dizer na prática? E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Porque veja bem, acreditar que Deus pode fazer alguma coisa é muito, mas muito diferente de ter a convicção de que Ele já fez. Parece um detalhe, né? Só uma mudancinha do futuro para o presente, mas de acordo com essa linha de pensamento, essa pequena mudança, na verdade, muda absolutamente tudo. Então, vamos mergulhar de cabeça nisso. Para entender essa ideia, a gente precisa olhar para a frustração que muita gente sente com orações que parecem bater no teto. E tudo começa com a experiência que mudou a vida da própria Florence. Vamos imaginar a cena. Nova York, 1928. Florence, uma mulher de fé, mas uma fé que estava sendo testada. As contas se acumulavam, os alunos sumiam, e aquela pergunta silenciosa ficava ecoando na cabeça dela. Se a promessa é real, por que a minha realidade não muda? E aí, numa noite exausta, ela fez uma coisa diferente. Em vez de pedir mais uma vez, ela pegou uma conta, colocou em cima da Bíblia e simplesmente declarou que aquela dívida já estava paga, que a provisão já era real. E o que aconteceu? Alguns dias depois, apareceu o valor exato que ela precisava. Para Florence, aquilo ali não foi coincidência. Foi a prova viva de que um princípio espiritual tinha sido ativado. Mas que princípio era esse? A chave, acredite, estava em um versículo que ela provavelmente já tinha lido centenas de vezes. Só que, naquela noite, foi como se ele saltasse da página. Hebreus 11, versículo 1. Ele diz que a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não se veem. Olha só essas palavras, certeza e prova. Não é uma esperança frágil, sabe? Um desejo vago. A fé aqui é tratada como uma substância mesmo, uma convicção sólida sobre uma realidade que os olhos ainda não conseguem ver. E essa foi a grande virada de chave para ela. Florence percebeu que esse versículo não era só uma definição bonita para a gente admirar. Era uma instrução, um manual de como agir. A questão não era acreditar que Deus poderia fazer algo, mas sim se posicionar por dentro, na mente e no espírito como alguém que já recebeu o que foi prometido. E isso, claro, se conecta perfeitamente com o que Jesus ensina lá em Marcos 11, 24. Presta atenção no tempo do verbo. Crede que o recebestes. Está no passado. Ele não disse creiam que vão receber, não, é creiam que já receberam. Para Florence, esse era o código esquecido da manifestação, acreditar e viver como se aquilo já fosse seu, porque no plano espiritual já foi entregue. Ok, mas como é que essa mudança de pedir para receber funciona na prática? Vamos ver como isso se traduz em duas maneiras totalmente diferentes de encarar a oração. Olha, a diferença é gritante. De um lado a gente tem a oração que nasce da falta. O foco está todo no problema, na ausência, e o sentimento é de súplica. Por favor, quando vai acontecer? Do outro lado, tem o que a gente pode chamar de decreto de fé. O foco está na promessa, na solução. A postura é de declaração, já está feito, e o sentimento é de gratidão, de certeza. A postura muda completamente. Deixa de ser a de alguém que pede para ser a de alguém que herda. E esse jeito de pensar vai na contramão de alguns mitos bem comuns no mundo espiritual, né? Tipo aquela ideia de que a gente precisa ver um sinal primeiro para depois acreditar. Ou que agradecer por algo que ainda não chegou é, sei lá, presunção. Ou até mesmo que esperar em Deus significa ficar parado, sofrendo de braços cruzados. A verdade, segundo essa interpretação, é justamente o contrário. A fé não é o efeito, ela é a causa. É ela que produz o resultado visível. Pensa assim. A fé é como um contrato espiritual que já foi assinado lá no céu. O que a gente vê acontecer aqui na Terra é só a entrega do que já foi combinado. Certo. Agora vamos para a parte prática. Como é que a gente vive a resposta agora? Como isso funciona no dia a dia? Vamos pegar a história do Samuel, por exemplo. O cara tinha enviado 89 currículos. 89 e nenhuma resposta. A oração dele era aquela que muita gente conhece. Senhor, até quando? Mas aí, quando ele entendeu a chave de Hebreus 11:1, ele mudou a postura. Ele começou a agir como alguém que já tinha um emprego. Arrumou a mesa de trabalho, atualizou o perfil profissional com uma confiança renovada. E o resultado? Um recrutador entrou em contato com ele para uma vaga que nem estava sendo divulgada. A fé dele parou de esperar e passou a agir no já recebi.
E o mais legal é que o caso do Samuel não é um ponto fora da curva. Na verdade, o material que a gente está analisando aqui traz outros 2 exemplos bem parecidos. O da Marta, que era professora, e o da Helena, que lidava com a questão do casamento. São 3 vidas diferentes, com 3 problemas totalmente distintos, mas a chave para a solução foi a mesma para todos. E o que eles tinham em comum? A virada de chave não foi uma fórmula mágica. Foi uma fé que se alinhou com a promessa e que foi seguida por uma ação que fazia sentido com essa fé. E tudo isso nos leva a uma espécie de decreto central, uma frase que resume todo esse ensinamento. E, de novo, não é uma palavra mágica, é uma declaração de alinhamento espiritual. É simplesmente dizer: eu agradeço porque, pela fé, eu já recebi aquilo que Deus prometeu. Mas por que essa declaração seria tão poderosa? Bom, vamos desmontar ela parte por parte. Quando se diz eu agradeço, a postura já muda de alguém que pede para alguém que recebe. A parte porque, pela fé, deixa claro que a fonte disso não é uma emoção passageira, mas uma convicção. O eu já recebi nos alinha com aquela ordem de Jesus em Marcos, de crer no tempo passado. E para fechar, aquilo que Deus prometeu. Isso ancora tudo na palavra de Deus, e não num desejo pessoal qualquer. Para a gente fechar o raciocínio, tem uma imagem que ajuda muito. Pense na fé como uma ponte invisível. De um lado da ponte está a realidade que a gente vê agora. Do outro lado está a promessa já cumprida. A fé é essa ponte. E a declaração? A declaração é o primeiro passo que a gente dá em cima dela, confiando que ela vai nos sustentar até o outro lado. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. A pergunta não é: e se a oração um dia for respondida? A pergunta é: o que mudaria hoje se a gente vivesse como se ela já estivesse respondida? Como seriam as nossas ações, as nossas decisões, a nossa paz interior? Porque a mudança, de acordo com esse princípio, não começa quando a circunstância externa muda. Ela começa no exato momento em que a postura interna se alinha com a promessa.